Imagina este cenário: um vale enorme, completamente coberto por ossos secos e espalhados. De repente, um barulho começa, um som de ossos batendo uns nos outros, se juntando. Depois, carne começa a crescer sobre eles, pele se estica e cobre tudo. Em instantes, um exército inteiro se levanta do pó. Se você pensou em The Walking Dead, você não está sozinho. Mas a história que eu vou te contar hoje é bem mais antiga e, na minha opinião, muito mais insana. Bem-vindo ao capítulo 37 do livro de Ezequiel, na Bíblia, episódio O Vale de Ossos Secos. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Ezequiel era um profeta que vivia exilado na Babilônia, junto com o povo de Israel. Eles tinham perdido tudo: sua terra, sua cidade, seu templo. Estavam desolados, sem esperança, se sentindo espiritualmente mortos. É nesse contexto de desespero total que Deus leva Ezequiel em uma visão para o vale, um verdadeiro cemitério a céu aberto. E lá, no meio daquele cenário de morte, Deus faz uma pergunta direta ao profeta: Filho do homem, por acaso estes ossos podem voltar a viver? A resposta de Ezequiel é de uma honestidade brutal: Senhor Deus, só tu sabes. Ele não tinha a menor ideia. Era impossível para a mente humana conceber vida ali. Então Deus dá uma ordem surpreendente: profetize a estes ossos. Diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel fala, e neste momento acontece algo surreal. O texto descreve: houve um ruído, um barulho de coisas se movendo, e os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Imagina essa cena: esqueletos se montando sozinhos por todo o vale. Em seguida, o processo continua. Eu olhei, e tendões e carne apareceram sobre eles, e a pele os cobriu. Agora o vale não estava mais cheio de ossos, mas sim corpos. Um exército de corpos deitados, mas ainda sem vida. Faltava algo essencial. Então Deus dá a segunda ordem: profetize ao Espírito, filho do homem, e diga: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E quando Ezequiel profetiza, o fôlego da vida entra naqueles corpos. O texto diz: eles viveram e se puseram em pé, formando um exército grande. A primeira coisa que vem à mente é: seriam zumbis? A descrição é muito parecida, não é? Mortos que se levantam, mas a grande diferença: um zumbi, na cultura pop, é um corpo reanimado, mas sem alma, sem consciência, uma casca vazia, movida por instintos. O que acontece no Vale de Ezequiel é o oposto. São corpos mortos que recebem de volta o Espírito, a vida de Deus. Portanto, não é uma história de terror sobre mortos-vivos, é uma história poderosa sobre renascimento e restauração. E Javé mesmo explica o significado da visão para Ezequiel: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Nossos ossos secaram, nossa esperança se foi, estamos aniquilados. Talvez o vale não fale sobre cadáveres literais, quem sabe seria uma metáfora para o estado de espírito do povo. Eles se sentiam tão derrotados que se viam como um monte de ossos secos, sem futuro, e a promessa de Deus é clara: porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, o disse e o fiz. A visão era uma mensagem de esperança. Era Deus dizendo: não importa o quão morto você se sinta, o quão impossível pareça a sua situação, eu tenho o poder de trazer vida de volta onde só existe morte. Isso transforma completamente a nossa leitura. Aquele vale de ossos secos pode representar os nossos fracassos, os traumas que nos paralisam, os nossos sonhos que morreram pelo caminho. Quantas vezes a gente não se sentiu assim, como um monte de ossos secos, achando que não tem mais jeito? A história de Ezequiel talvez queira representar que para Deus não existe situação sem esperança. Onde nós vemos um fim definitivo, ele vê a oportunidade para um começo de milagre. Séculos antes de qualquer história de zumbi ser inventada, Ezequiel já tinha descrito um exército que Deus trouxe de volta à vida. E talvez o grande recado aqui é que se Javé pode ressuscitar
um vale inteiro de ossos. Ele certamente pode ressuscitar nossas vidas também. E essa ideia de ressurreição em massa não aparece só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, temos um episódio igualmente impressionante que aconteceu durante a crucificação de Jesus. O texto diz que no momento em que Jesus morreu, a terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. E aí vem a parte mais incrível: muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados e, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos parar para pensar nisso. Túmulos se abrindo, pessoas que já estavam mortas, algumas talvez há muito tempo, simplesmente voltaram à vida, saíram de seus sepulcros e foram vistas por várias pessoas em Jerusalém. É como se a energia liberada pela ressurreição de Jesus fosse tão imensa que trouxe de volta à vida aqueles que tinham morrido na fé, que estavam ali próximos daquele evento. Esse episódio de Mateus é um pouco diferente de Ezequiel. Ali eram pessoas em túmulos, corpos que provavelmente ainda estavam mais ou menos preservados. A visão de Ezequiel é mais radical, pois fala de ossos secos, espalhados. Se a gente acreditar literalmente no que aconteceu, isso até levanta umas questões curiosas, não é? Na visão de Ezequiel, será que o osso do fêmur de uma pessoa não acabou se juntando com a tíbia de outra? Será que desse processo não saíram pessoas com um braço mais comprido que o outro? Ou uma perna torta? A Bíblia não entra nesses detalhes, claro, porque o foco é a mensagem espiritual, mas é uma imagem fascinante de se imaginar. A mensagem central, tanto em Ezequiel quanto em Mateus, é a mesma: o poder de Deus sobre a morte é absoluto. Javé pode pegar o que está quebrado, espalhado, seco e sem vida, e transformar em algo novo, vivo e cheio de propósito. Ele pode abrir túmulos, sejam eles literais ou as sepulturas emocionais e espirituais, onde às vezes nos encontramos. É uma das mais belas e poderosas metáforas sobre a capacidade de Deus de restaurar a esperança e trazer vida. Se refere à promessa de que, não importa o quão fundo seja o vale, a luz e a vida podem voltar a brilhar. Então, voltando à pergunta inicial, a visão de Ezequiel fala de zumbis bíblicos ou de um renascimento divino? Você vê essa passagem como uma promessa de renascimento para sua própria vida? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que pensam sobre isso. Se você curtiu essa viagem por uma das passagens mais cinematográficas da Bíblia, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.